Olá, amigos e amigas do Cooperativismo. Estamos de volta com mais um Conversa com JC. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, na quarta-feira, vamos conversar com o Eduardo Soares Pessoa. Eduardo Soares é um jovem técnico, jovem, a gente olha para o rosto dele, acho que ele tem 20 e poucos anos, mas já de muita experiência, inclusive atuando numa cooperativa singular, que é referência de organização e de tratamento do quadro social, da aplicação das diretrizes de administração ao quadro social, que é a Cicobi Credip de Pimenta Bueno. A gente tem, inclusive, aqui no canal, um vídeo gravado com o Oberdan, que é presidente da Credip. Falando dos vídeos do canal, se você está chegando, é novo por aqui, por favor, se vincule aí ao canal, né? Nós precisamos que as pessoas estejam aqui conosco. O canal tem crescido, o número de pessoas tem crescido, logicamente que dentro daquela cadência que era esperado, porque é um canal para um público restrito, para um público especializado. E ao ver os vídeos, por favor, manifeste-se, né? Dê um like se gostou e, logicamente, se não gostou, você tem todo o direito de dar um dislike. Mas também deixe o seu comentário, inclusive, sugerindo novas entrevistas, temas, né? Fique à vontade. Por favor, sua participação aqui é muito importante. Voltando ao nosso entrevistado, gostaria de dar a palavra a ele, para ele se apresentar. Como já é tradição aqui, eu não sou muito de ficar falando o que o entrevistado é. Normalmente eu peço para ele se apresentar e fazer um breve histórico da sua vida privada, sua vida profissional, sua formação acadêmica, as suas experiências. Nesse sentido, Eduardo Soares Pessoa. Eu fico até com dificuldade de chamá-lo pelo nome todo, a gente está mais do que acostumado a tratá-lo por Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo, cara, é muito bom tê-lo aqui. Por favor, suas palavras iniciais e faça uma breve descrição da sua vida, ainda muito jovem, mas com muita experiência no cooperativismo. Obrigado, Zé Carlos. Eu costumava muito falar, né, professor Zé Carlos, porque é uma referência. Eu já falei isso várias vezes para você, Zé Carlos, você é uma das minhas referências aí, profissionais e também de amizade. A gente foi construindo aí uma certa amizade legal aí ao longo desses últimos anos, principalmente, né? E como você falou, sou Eduardo Soares Pessoa, mais conhecido como Eduardo, ou então, para o pessoal do dia a dia, Dudu. E tenho 35 anos, apesar de ter um rostinho de bebê, quase 40, mas 35 anos de idade, casado, há 13 anos já, há 14 anos, melhor dizendo, que ela não ouça esse erro aí. E tenho 2 filhos, Rafael e Maria Eduarda, casado com a Juliana, e sou paulistano, né? E fui muito novo para Minas Gerais, de tantas idas e vindas, por fim, aos 11 anos, 11 para 12 anos, fui para Minas Gerais, 11 anos de idade, e por lá fiquei mais 12 anos, onde eu estudei gestão de cooperativas. Hoje o curso é denominado cooperativismo, mas na minha época eu sou ainda da turma de gestão de cooperativas, lá pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Da turma aí de 2004, tem uma grande número de pessoas aí trabalhando no segmento aí Brasil afora. E estou há 10 anos, pouco mais de 10 anos aqui em Rondônia, me formei. Assim que eu formei, vim para Rondônia, fiz um processo seletivo para a unidade estadual do Sescop aqui, e por lá fiquei durante 3 anos e meio. Estou há 7 anos aqui na singular Cicobi Credip. Desculpa, Cicobi Credip aqui, em Pimenta Bueno, no interior de Rondônia. É um estado extremamente acolhedor e
E uma cooperativa, como você falou, Zé, é uma cooperativa que tem um trabalho interessantíssimo, tem um ferramental maravilhoso, e o que me fez escolher assim, com muita tranquilidade, né, ao sair do Sescop, com muita tranquilidade, muita certeza de que teria condições de fazer um bom trabalho aqui no interior de Rondônia, e há um pouco mais de 5 anos, quase 6 anos já, praticamente 6 anos, a cooperativa se expandiu para o interior do Amazonas, o sul do Amazonas, e há um pouco mais de 4 anos para o interior, norte e noroeste do Mato Grosso. Então, brevemente aí, esse é o Eduardo, tenho 5 irmãos, e 4 irmãos, nós somos em 5, a galera está toda lá em Minas, tudo lá em Viçosa, estudando na Universidade Federal de Viçosa, alguns outros já formaram. E, como eu disse, eu sou um apaixonado pelo cooperativismo, um negócio diferente. Quando você é picado pela mosca do cooperativismo, o negócio é viciante. E foi muito legal a minha escolha pelo curso, né, cooperativismo, porque na UFV, Zé Carlos, na UFV, na época, estava implementando, lá para 2002, 2003, a UFV estava implementando um programa chamado Graduandos na UFV, onde ela pegava alguns professores e alguns estudantes, e ia para o campus e fazia palestra sobre o curso para estudantes do ensino médio, de Viçosa e toda a região ali. E nisso eu queria fazer muito jornalismo. Eu queria fazer comunicação social, jornalismo, e só que eu também estava em dúvida aí em administração. Tinha feito o vestibular na época, tinha um vestibular, não era nem o Enem ainda. Eu estou ficando velho mesmo, viu, Zé Carlos? E aí, nisso, fiz o vestibular para administração, não passei. Falei assim, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Fiz alguns testes vocacionais lá para ver e dava tudo na área de relações internacionais, relações públicas, comunicação social. Falei, poxa vida, o que eu vou fazer? E aí participei de umas palestras, fiquei em dúvida em alguns cursos e falei, poxa, me dá um sinal aí. Falei para Deus, me dá um sinal, preciso escolher a minha graduação. E nisso, nunca tinha sido sorteado na minha vida e fui sorteado dentre milhares de alunos lá, fui sorteado com a camisa do cooperativismo, do curso de gestão de cooperativa. Falei, opa, isso é mais do que o sinal. Eu vou para lá, eu vou fazer isso aqui. Ok, Eduardo, muito bom. Eu queria que você falasse um pouco, Eduardo, o cooperativismo, de maneira geral no Brasil, e as pessoas, inclusive alguns entrevistados, já registraram o que eu vou te dizer aqui neste momento. Você é um assíduo espectador dos nossos vídeos, que na grande maioria das vezes a pessoa cai no cooperativismo quase assim por um acidente. É difícil encontrar, né, inclusive nas cooperativas, né, eu acabo viajando o Brasil todo e você tem um conhecimento fantástico sobre isso. É muito difícil encontrar pessoas com a formação acadêmica e prática. Normalmente é prática e depois vai fazer pós-graduação, alguns treinamentos de curta duração, esse tipo de coisa. Em alguns momentos, Eduardo, eu já inclusive encontrei pessoas que, ou por não ter feito um curso específico na graduação de cooperativismo, ou por alguma experiência mal sucedida, porque também pode ter acontecido, dizendo que os cursos, e aí acabam falando de maneira genérica, de cooperativismo são muito acadêmicos e isso os distancia do mercado, acaba gerando uma situação, não, os profissionais acabam sendo acadêmicos demais. Por um outro lado, Eduardo, nós sabemos que as cooperativas no dia a dia também, em algum momento, têm se distanciado daquilo que é o verdadeiro cooperativismo. Muitas cooperativas têm feito isso, no caso do crédito, virado verdadeiros bancos
né, e distanciando, o que pode levar algumas pessoas a ter uma visão ruim com relação a cursos ligados ao cooperativismo, justamente porque eles estão também se afastando. E, nesse sentido, você tem as duas coisas. Você é uma pessoa respeitada no meio cooperativista pela sua atuação no dia a dia da cooperativa. Então, você tem uma prática, uma senhora prática e muito bem sucedida. Por um outro lado, você tem também um lado acadêmico. Você fez gestão de cooperativa numa das melhores escolas para esse tipo de coisa. A gente tem algumas boas no Brasil, né? A Universidade Federal de Viçosa não fica atrás de nenhuma delas, né? A gente conhece muito bem o nome. Eu queria que você fizesse uma relação com respeito a esse tipo de assunto. Você entende que alguns cursos de cooperativismo, inclusive de graduação, estão distanciados do mercado, ou há um distanciamento das cooperativas e os dois lados talvez tenham que fazer o movimento? Por favor. Perfeito, Zé. Na verdade, eu e alguns amigos, né, a gente tem uma rede de contatos, né, do meio acadêmico, principalmente, pessoas que saíram da academia e estão aí na prática, lutando, tentando fazer um cooperativismo diferente e promover o verdadeiro cooperativismo. Mas o que a gente tem percebido de longa data, pessoas anteriores a nós, na academia, esse distanciamento assim já foi maior. Na época de faculdade, por exemplo, a gente via muito esse distanciamento entre a academia, entre a pesquisa, né, e a prática, a extensão ali, e havia esse distanciamento muito grande. Ora por gestores, líderes de cooperativas à época não tinham muito interesse, né, de trabalhar o cooperativismo de forma um pouco mais científica e trazer esses conceitos, esse conceitual para a prática. Então, a gente via muito dessas lideranças, ainda tem alguns resquícios, né, dessas lideranças, mas, por outro, também um certo receio dos próprios acadêmicos de como fazer na prática e também até mesmo a falta de atitude dos acadêmicos também de correr atrás e de ver isso e de fazer aquilo que a gente estudava na sala de aula, colocar em prática também. Então, havia esses dois lados. Ainda há um certo distanciamento, né, do atual modelo cooperativista para os acadêmicos do cooperativismo, de fato. Só que essa distância tem diminuído ao longo dos anos, principalmente nos últimos 15 anos, aí tem diminuído bastante essa distância, esse abismo tem encurtado, né, aí, porque os profissionais foram ganhando notoriedade, foram ganhando corpo, foram ganhando conhecimento e coragem para trabalhar nesse meio, gosto também, porque assim como eu fui inspirado pelos acadêmicos anteriores a mim, um pessoal do finalzinho da década de 90 que formou em Viçosa, ainda era curso de administração com habilitação em cooperativas, então o cooperativismo era um segmento dentro da administração, isso na universidade, e em 2000 para 2001, que aí sim se tornou um curso de fato. E aí, assim, eles nos inspiraram, né? Inspiraram a gente ali das turmas de 2002, 2003, 2004 e por aí vai. E eu acredito que isso também inspirou as turmas de 2010, 2011, 2012 a querer estar no meio cooperativista de fato. Porque alguns da minha turma, por exemplo, e turmas anteriores ou turmas posteriores que a gente acabou sendo contemporâneos, fazia cooperativismo por falta de opção. Tinha até a primeira aula, né, a aula do trote, né, na universidade, que perguntava, e aí, por que você fez cooperativismo? Aí uns falavam que queria administração, mas achou que ia ser difícil passar no vestibular, tentou gestão de cooperativas. Outros falavam que queriam relações internacionais e achou um curso mais parecido com isso. Outros falavam que eu queria passar no vestibular, mas a minha meta é ir para a história, ir para a geografia, ir para a biologia, para a química. Então, usava o curso de gestão de cooperativas como trampolim para outras
para outros cursos, né, para outras graduações. E hoje, assim, a gente tem visto que as pessoas que querem fazer cooperativismo, principalmente lá na Universidade Federal de Viçosa, é porque já tem uma certa influência de algumas pessoas. Então, isso é legal, isso tem sido bacana, porque você acaba ganhando mais coragem, você acaba ganhando mais confiança em atuar na área. Temos vários profissionais formados em Viçosa, hoje espalhados pelo Brasil. Nós temos aí, eu particularmente participo aí de uns 3, 4 grupos de WhatsApp que a galera toda está trabalhando na área. E quem não está trabalhando na área está sendo consultor na área. Quem não está numa cooperativa, seja singular, seja central, ou seja numa unidade estadual aí de representatividade, seja da Unicafes ou seja da OCB, está sendo consultor. Então, assim, ganhamos gosto pela causa, ganhamos gosto pelo trabalho, ganhamos gosto pelo propósito cooperativo. E nisso também influenciou as lideranças. Então, as lideranças hoje querem um trabalho mais encorpado dentro das cooperativas. Viram que não dá mais para ficar com a cooperativa de fundo de quintal, uma cooperativa só do bairro ali, precisa profissionalizar o trabalho, precisa profissionalizar a gestão, e têm visto a oportunidade desses profissionais de tentar profissionalizar a gestão, né? Então, ao longo do tempo vai melhorando, né? Outras caras novas vão surgindo, tem muita gente aí crescendo e aparecendo no cooperativismo, e a gente aprendendo com essa galera nova que está saindo aí para o mercado de trabalho. Então, isso é o que a gente tem visto, né, ao longo dos últimos anos, aí, principalmente a última década, a gente tem visto muito isso aí, Zé Carlos. Legal. Tenho percebido um movimento em alguns momentos, Eduardo, que me deixa um pouco preocupado. Eu queria ouvir você. Você tem muita facilidade disso por ter, né, pés tanto no lado acadêmico, que é um estudioso, e do outro lado, no dia a dia do cooperativismo, né? Você ajuda a fazer, você está pondo a mão na massa. Talvez por falta de conhecimento, alguns talvez por muito conhecimento e querer justamente mostrar muito conhecimento e talvez extrapolam. Eu tenho visto um movimento de pessoas, e às vezes alguns dirigentes do cooperativismo, falarem muito de economia colaborativa. Eu acho até muito legal o nome, né? Colaborativo me remete às pessoas colaboram para atingir objetivos comuns. Isso é até muito bonito. E às vezes deixam de falar de uma maneira apropriada, até para intensificar esse movimento que você está falando que há, tanto nos técnicos que estão saindo da faculdade, quanto no mercado que tem já exigido uma cooperativa mais encorpada do ponto de vista da doutrina, do ser realmente cooperativo, né? Quer dizer, dos dois lados há um movimento, mas me parece que também, em alguns momentos, as pessoas querem sair do lugar comum e para ter um discurso inovador. Eu tenho muito medo dessa palavra inovação, não que eu seja contrário à inovação, é que tem umas inovações que são forçadas, né? A pessoa não sabe o que fazer, começa a inventar coisa. E começa a falar de colaboracionismo. Colaboracionismo é lindo, mas não tem uma base metodológica para ser implementada. E o que a gente tem visto acontecer a partir de Uber, por exemplo, tem até um termo no mercado aí utilizado, que é uberização da economia, é quando meia dúzia de pessoas, no máximo, se juntam, montam uma plataforma e acabam expropriando milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas, como tem acontecido com o Uber, os caras não têm direito a nada, com a iFood e por aí vai. Eu queria que você fizesse um paralelo, sendo que o cooperativismo tem uma base metodológica sistematizada, que, se bem aplicada, dá certo no mundo inteiro. Quer dizer, o que está acontecendo? É uma inovação realmente essa questão da economia colaborativa, ou nós temos base metodológica, doutrinária dentro do cooperativismo para inovarmos, né? Mantemos a inovação, mas ao mesmo tempo não temos que buscar esses discursos que me parece meio de discursos de para gerar impacto nas pessoas, discursos de impacto. O que tu pensas?
Na verdade, é justamente isso aí, Zé Carlos. Parece algo motivacional, né? É, hoje, hoje banalizou alguns termos, né? Alguns termos acabam sendo banalizados aí, igual coach, né? Um exemplo aí, o coach é um papel fenomenal, só que hoje todo mundo é coach, todo mundo quer ser coach. Assim como a palavra propósito também ficou banalizada, todo mundo agora tem propósito, às vezes nem sabe o que é realmente o propósito. E o cooperativismo é assim, a gente costuma dizer aqui na cooperativa, e também junto aos colegas aí profissionais do meio, a gente tenta priorizar muito uma questão seguinte, Zé Carlos, a gente tem que ser simples. Simples. Que o público que nós atendemos é simples. Nós temos que ser simples. Às vezes quer sofisticar demais uma fala, um discurso, e acaba destoando da realidade, ninguém te ouve, e aí vira aquela torre de Babel. Então, acaba que ninguém entende, todo mundo fala, mas ninguém entende ninguém. Estava até conversando com um amigo aqui de cooperativa, as pessoas têm tido uma dificuldade tremenda de escutar e só quer falar, e nessa falácia, e nessa falação, né, como diz os mineiros, no palavrório, de tanto querer falar, acaba não falando nada, acaba não trazendo nada de novo e nada produtivo. E uma coisa assim, que acontecia muito na graduação, a gente tinha uma briga no bom sentido, uma briga muito saudável, muito legal, que eram duas alas que tinha dentro do próprio curso de gestão de cooperativas. A ala mais solidária, a área mais social, e que voltava mais para o socialismo, de fato, e uma área mais econômica, uma área que falava, poxa, é cooperativa, isso aqui não é uma entidade filantrópica, a gente precisa dar resultado. Então, uma ala mais econômica, uma ala mais capitalista, né, que o pessoal dizia. Então, ficava aquela briga, a dicotomia econômico e social. Na verdade, a gente custou a entender isso, levamos algum tempo aí para entender isso, que não é essa dicotomia. Né? Não tem que haver o embate, mas sim o debate tem que ter, mas o embate não. E por que não utilizar do econômico para fazer o social? E por que não usar do social para melhorar o econômico? A gente demorou e levou um certo tempo aí para entender que isso poderia funcionar de forma conjunta, né? Essas duas alas, esses dois segmentos, esses dois pensamentos poderiam trabalhar juntos. E isso tudo dentro da economia solidária, que nada mais é o cooperativismo. Eu costumo muito dizer assim para o pessoal que o cooperativismo assim é o braço mais forte, ou então é o órgão mais exigido da economia solidária. Se a economia solidária fosse um corpo, o cooperativismo seria um coração da economia solidária. O bom cooperativismo, o cooperativismo trabalhado de forma profissional, de forma inteligente. É bem isso aí. E tudo dentro da economia solidária, nós temos associativismo e temos outros tipos de organizações. E esses termos novos nos preocupa de alguma forma, porque acaba que dá um certo receio em nós, né, profissionais da área, de descaracterizar o cooperativismo, descaracterizar a natureza, a real natureza do cooperativismo. Então, economia colaborativa, tem o outro termo, né, que a gente estava até conversando, capitalismo consciente. A gente tem que tomar muito cuidado com esses termos novos, com esses neologismos, e descaracterizar o verdadeiro sentido do cooperativismo, que é de conectar pessoas, é de unir pessoas em busca de um verdadeiro propósito, um propósito coletivo, e uma melhoria do social pelo econômico, e uma melhoria do econômico pelo social. É isso que a gente precisa se atentar, preservar e trabalhar. Né? São esses os pontos que a gente tem que fazer. E
a uberização, né, da economia. Poxa, o cooperativismo faz isso há tanto tempo, há 170 anos, e ninguém falava. Foi necessário um aplicativo fazer coisas parecidas com o que o cooperativismo faz para as pessoas se antenar, para se atentar. Opa, calma aí, dá para a gente fazer de uma forma cooperativa as nossas ações, dá para a gente ganhar o nosso dinheirinho de forma cooperativa, dá para a gente melhorar nossa vida de forma cooperativa. E agora sim, você até falou de um aplicativo, né, de entrega aí de comida. Não sei se você teve a oportunidade de ver, Zé Carlos, me parece umas 2 semanas, os entregadores desse aplicativo, né, cansados e perceberam que estavam sendo explorados. Aí o que eles fizeram? Vamos montar uma cooperativa. Então, nada mais é que as pessoas estão acordando. Aos poucos, nós estamos acordando e vendo o que é real e o que dá para realmente acontecer e o que realmente vai melhorar a nossa vida e nosso sistema. Legal, você falou, né, da economia solidária, que nos remete, eu não vou entrar nos princípios da economia solidária do ponto de vista econômico, acho que não justifica isso aqui, mas a economia solidária nos remete a um negócio muito interessante, que é a solidariedade. A base do cooperativismo, e você já falou o outro ponto que precisa ser somado aqui, cooperativa não é filantropia. Cooperativa não é o lugar onde uma cooperativa de crédito, o cara vai pegar dinheiro cooperado para não pagar. Ele precisa buscar o dinheiro e a cooperativa, inclusive, ajudar na educação para ele garantir fluxo de caixa para pagar. Até porque quando ele vai mal, a instituição também vai mal, né? É uma parte do corpo solidário, do corpo cooperativo que está sofrendo, mas não justifica estar dando dinheiro para as pessoas, tem que criar mecanismos de sustentabilidade. Trabalhar a solidariedade é trabalhar as pessoas. As pessoas são solidárias à medida que elas percebem que unir-se umas às outras ajuda em alguma coisa. Isso acontece quando vai-se à igreja, por exemplo, né? A pessoa vai à igreja em função de uma necessidade dela. Ela se aproxima do outro na igreja em função da necessidade dela. Tem muita gente que acha que é em função do bem do outro. O bem do outro só existe quando eu quero que o bem do outro seja importante para eu atingir algum tipo de objetivo. Nesse ínterim, ou nessa discussão, Eduardo, uma das coisas que a cooperativa tem excepcional é a organização do quadro social, organização de maneira ampla, organização de maneira a implementar no conjunto de cooperados funções de administração, planejamento, organização, direção, controle, né, planejamento de médio e longo prazo, uma educação planejada desse quadro associativo. Isso, logicamente, remete a uma organização da empresa do lado econômico da coisa, né, que tem departamentos, tem gerência, tem diretorias, mas de uma organização também do lado social. É muito comum nas cooperativas a gente encontrar, eu encontro muitos indicadores, muitos acompanhamentos econômicos, crescimento de patrimônio líquido, crescimento de ativos totais, crescimento de operações de crédito e por aí vai. E quando você pergunta assim, mas vocês têm uma meta de aumento da participação do quadro social e o trabalho que vai dar base para isso nas assembleias, eles olham para a gente com uma cara assim, como quem não está entendendo, fala, mas como que é? Quer dizer, mas se você não tiver uma meta e não tiver quem trabalhe para isso, não vai aumentar, não. Até porque há um nível de dificuldade aí. Por que você acha, de onde vem, Eduardo, pelo seu conhecimento e experiência, essa dificuldade das pessoas entender que elas precisam administrar o quadro social? Então, Zé Carlos, uma coisa assim que a gente também via muito, né? E como eu estava falando no início, né? Isso tem diminuído bastante, esse abismo entre a teoria e a prática. E muitas lideranças hoje do cooperativismo desejam essa profissionalização da gestão. A gente costumava dizer muito que por que não a organização do quadro social, né, dentro das cooperativas? E a gente chegou à conclusão que uma palavrinha resumiria isso. Por que as lideranças não trabalhavam a organização do quadro social?
coragem. Faltava coragem. Faltava coragem em implementar isso, esse trabalho, né, da organização do quadro social. É só um adendo, Zé Carlos, quando a organização do quadro social, e um professor nosso na universidade, e até hoje ele fala aí do cooperativismo aos 4 cantos aí do país, o professor Zé Horta Valadares. Grande amigo. Quando ele falava da organização do quadro social, para a gente tinha que se observar um outro termo, falando de neologismo, né, Zé Carlos? O pessoal gostava muito de usar um outro termo na época, que era o empowerment, né, no termo inglês, que era o empoderamento. E isso também é outro termo assim, que acabou caindo em desuso, e hoje todo mundo é empoderamento, vamos dar empoderamento. Só que, se for ver a classificação da palavra, né, o significado da palavra empoderamento é dar poder a alguém. E quando falava organização do quadro social, quer dizer, você vai trabalhar o seu quadro associativo, você vai trabalhar os seus cooperados, os donos do negócio, a razão de ser do negócio você vai trabalhar ali. E será que, aí a gente começou a discutir, será que empoderamento é o termo mais adequado? Nós vamos dar poder ao cooperado? Não, o cooperado tem esse poder, ele só não sabe, mas ele tem esse poder. Então, a palavra, o termo mais adequado não seria empoderamento, seria uma educação, transparência, trazer à luz que o cooperado é realmente dono, ele é protagonista desse processo. E aí, voltando à sua pergunta, Zé Carlos, eu gosto muito de usar um resumo, assim, uma história bem resumida. Quando eu vim para Cicobi e Credipe, na época tinha um diretor administrativo, hoje ele é um dos nossos conselheiros de administração, o Pedrinho. Ele, e juntamente com o gerente administrativo à época, e até hoje, o Osmar, quando eles vieram conversar comigo, falaram, poxa, a gente queria dar uma continuidade num trabalho de organização do quadro social aqui na nossa cooperativa. Tinha uma amiga nossa de curso que já fazia um trabalho, a Alessandra, que já estava fazendo um trabalho desde 2010, ela foi embora em 2013, e falou assim, poxa, a gente quer continuar. E aí eu fiz uma pergunta, eu falei assim, vocês querem mesmo continuar esse trabalho de organização do quadro social? Porque a organização do quadro social, você vai trazer à luz esse conhecimento para o cooperado. E o que ele conhece mais, ele sabe mais das coisas, ele vai ficar mais exigente. E ele ficando mais exigente, vai dar mais trabalho para vocês. E dando mais trabalho para vocês, vocês vão ter que estudar mais e trabalhar mais para satisfazer mais as necessidades dos cooperados. E, consequentemente, vocês vão fazer os colaboradores da cooperativa trabalharem mais, estudarem mais e fazerem mais. É isso mesmo que vocês querem? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Desde a concepção da cooperativa aqui em 96, prioriza muito a educação, Zé Carlos. Prioriza muito a educação. E isso ganhou mais evidência ainda a partir de 2011, com o presidente da cooperativa, o Oberdan, que você entrevistou, né, aqui no seu canal. E ele já foi professor, ele gosta muito do meio acadêmico, e com isso reforçou ainda mais esse processo de educação. Então, o trabalho de organização do quadro social, ele vai mostrar esse poder que o cooperado tem, e com isso vai exigir de todos outra palavra que o pessoal gosta muito de usar, né, Zé Carlos, os stakeholders, né? Vai exigir de todos os stakeholders uma melhoria, seja do quadro associativo, seja do quadro funcional da cooperativa, ou seja, da própria sociedade, que ela vai ter que vai abraçar a cooperativa porque ela está vendo que a cooperativa está trazendo benefício. E uma coisa assim que um outro professor meu de universidade, professor Ambrósio, ele falava numa disciplina chamada Teoria Cooperativista, ele falava o seguinte, por que as pessoas cooperam? E aí o pessoal querendo falar bonito, não, porque faz bem. Ele faz nada, faz coisa nenhuma. A gente coopera porque a gente sabe que vai ser bom para mim. Aí, sendo bom para mim, eu vou cooperar
e quem sabe vai ser bom para os outros. Então, a gente precisa ser realista. E aí volta aquela questão, nós temos que ser simples. Não adianta fazer firular, colocar bordadinhos, colocar rendas no seu discurso, sendo que na prática ele não vai funcionar. A gente precisa ser prático. Lógico que nós não podemos ser prático ao extremo, nada ao extremo é bom. E a gente precisa arranjar esse equilíbrio sempre. E esse trabalho de organização do quadro social, ele é fundamental, porque chega um momento, e muitas cooperativas estão vendo isso, chega um momento que, se o cooperado não tiver educado, se o cooperado não entender esse negócio, se ele não entender 3 pontos que a gente costuma muito trabalhar aqui, né, no desenvolvimento cooperativo, se ele não entender esses 3 pontos, a cooperativa não vai funcionar. E o triplo papel dele na cooperativa, porque ele é dono, ele é usuário e é fornecedor. Se ele não entender esses 3 papéis que ele tem dentro da cooperativa e quais são os momentos exatos, os momentos mais adequados dele exercitar esses papéis dentro da cooperativa, o negócio não vai andar, vai degringolar e a cooperativa não vai funcionar, não vai se desenvolver. Então, esse processo de organização do quadro social, quando você falava do PDCA aí, né, dos termos da administração, a gente tem um tripé aqui que a gente gosta muito de trabalhar e a gente se orienta por ele, que é, na organização do quadro social, primeiro a gente tem que fazer com que o cooperado entenda o pertencimento dele à cooperativa, que esse negócio é dele. E o olho do dono é que engorda o boi. Então, ele precisa entender, ele precisa se sentir pertencente, que ele realmente é pertencente a esse negócio. Se não fosse os 60 mil cooperados, Zé Carlos, aqui, não existiria cooperativa. Então, eles precisam sentir pertencentes a esse negócio, né? Precisam entender que eles fazem parte desse negócio realmente e que esse fazer parte não fique só no discurso. Aí, um segundo ponto, que é consequência desse trabalho de pertencimento, é o engajamento. Os cooperados, entendendo que esse negócio é dele, ele vai se engajar nas questões da cooperativa. E se engajando nas questões importantes da cooperativa, aí ele vai para o terceiro ponto, aí a participação. E aí sim vai aumentar a participação, que tem diversos trabalhos falando dessa questão de participação no quadro social de cooperativas. E em 2007, se não me engano, teve um trabalho da USP e que falava o seguinte, ele chegou à conclusão, o professor da USP chegou à conclusão do seguinte, que a participação só aumenta quando o negócio não está bom. Quando o negócio não está bom. Quando está bom, distancia o cooperado. Quando está bom demais, o cooperado, tá bom, deixa lá, os caras estão administrando bem, o que eu vou fazer lá? Será que meu voto vai fazer diferença? Será que minha opinião vai fazer diferença? Quem foi o professor? Bieloskorski? Foi. E eu nem me atrevo a falar o sobrenome dele. Mas e isso na prática foi interessantíssimo, que eu vivenciei isso numa prática, acompanhando uma assembleia de uma cooperativa aqui no estado, ainda quando eu era do Sescop, e a cooperativa tinha 60 cooperados, Zé Carlos, e 58 estiveram presentes na assembleia. 2 só não tiveram presentes porque não estavam passando bem. Então, dos 60, 58 estavam presentes. Eu falei, poxa, a casa está cheia, legal, a participação vai ser legal. Mas aí, quando eu vi, tinha até cooperado armado. Tinha até cooperado armado, porque eles estavam insatisfeitíssimos com a gestão, com a atual gestão, e queria mudar a gestão, queria que a gestão tivesse a mudança da gestão naquele momento. E nisso foi me dada a oportunidade de falar, e durante a assembleia, e a gente tem que ser bem cuidadoso em certos momentos,
Mas o que eu me lembro, assim, a gente falou o seguinte para os cooperados, que aquela participação não deveria ser só em momentos de crise, né, em momentos difíceis. Aquela participação tinha que ser constante, aquela participação tinha que ser diária na cooperativa. Era uma cooperativa que não tinha concorrência na cidade. Só tinha eles que prestavam aquele determinado serviço, Zé Carlos. E eles estavam se debatendo, se degladiando internamente. Ou seja, ele estava minando a cooperativa, um negócio único na cidade, e que estava degringolando no momento. E hoje eles estão passando um pouco de um certo apuros, porque vieram outros negócios, outras formas de negócio, outras formas de fazer o negócio que eles já faziam. Então, eles viram a concorrência bater a porta. E agora não adianta se juntar, porque o trabalho negativo já tinha sido feito, né? Então, a gente costuma muito dizer assim que a gente trabalhando nesses 3 pontos, a gente tem grandes chances de melhorar a participação do quadro social na cooperativa. Legal. Porque... Perdão, pode continuar, pode terminar seu raciocínio. Não, é porque trabalhar 60 mil cooperados, agora tem outras dificuldades, né, Zé Carlos? Enquanto estava os 53 no início, era um tipo de trabalho. Quando eu cheguei na cooperativa, tinha uns 18 mil, era outro tipo de trabalho. Agora, com 60 mil, agora é outro desafio, é outra dinâmica que a gente tem que adotar. Mas uma coisa é fato, desde 96 até agora 2020, o que é fato é que a participação é fundamental nesse processo de desenvolvimento. Então, quanto mais o cooperado participar, pode ser melhor, desde que ele entenda a participação dele, desde que ele entenda o negócio. Porque participar só por participar também não é nada positivo. Para participar, precisa de entender o seu próprio negócio. Então, o processo de educação tem que ser constante. Legal. Você falou de Zé Horta Valadares, aproveito para mandar um abraço para ele, um grande amigo lá das Minas Gerais, né? E também dizer para ele, Zé Horta, precisamos conversar aqui no canal contigo, amigo. O Zé Horta sabe muito, muito, muito. Eduardo, se você é chamado, você falou, né? A cooperativa em que você trabalha tem cerca de 60 mil cooperados, são quantos pontos de atendimento? Agora tem 38 pontos de atendimento físicos e 1 digital. Ok. Ou seja, é um grande desafio, não vai ficar em 60 mil cooperados, agora mesmo serão 100, depois vão ser 150 mil, depois 200 mil, principalmente agora... Começamos o ano com 51 mil. Olha para você. Nós começamos o ano com 51 mil. Quer dizer, você já tem quase 20% de aumento de quadro social em 8 meses. 8 meses. Legal. Ou seja, e é legal você dizer isso, se não tiver preparado, né? Aí está a inovação, aí a palavra inovação cabe. Se você continuar fazendo do jeito que você fazia há 5 anos atrás, não dá certo hoje mais. Aquilo lá tem que ter sido aproveitado como aprendizado, né? E a estrutura melhorado. E aí, aproveitando essa experiência sua, até porque é muito comum eu ser questionado em treinamentos de conselheiros de administração, conselheiras, fiscais, gestores executivos, dos primeiros passos para se estruturar uma boa organização do quadro social. Eu aproveito e te digo o seguinte, eu te passo essa pergunta que muitas vezes me foi feita, e uma segunda, quais os grandes desafios iniciais? O desafio da implementação, né, da organização do quadro social, primeira coisa, a gestão ela tem que estar extremamente e diretamente comprometida com o negócio. Nem envolvida, não, é comprometida mesmo. Ou seja, tem que colocar a mão na massa. Tem que colocar a mão na massa para esse processo dar certo, né? Para ter chance de dar certo, né, Carlos? Porque a organização em si,
só como teoria e tendo só um departamento dentro da cooperativa, ele não vai funcionar por si só, né? Ele precisa desse comprometimento da gestão, porque a gestão é o espelho para todo o restante da cooperativa, da organização, seja funcionários ou seja os próprios cooperados, porque quem está à frente acaba ganhando mais visibilidade, as pessoas te enxergam mais e te enxergam como exemplo. Então, como eu disse, né, anteriormente, aqui a cooperativa e é o que a gente tem visto Brasil afora, as cooperativas que têm feito um bom trabalho de organização do quadro social é porque entenderam que isso é importante, entenderam que a participação do cooperado é importante nesse processo, entenderam que a mão na massa da gestão nesse processo também é importante. Então, os cooperados começam a entender que esse negócio é um negócio realmente diferente, que não é simplesmente um discurso. No caso das cooperativas de crédito, é diferente de banco. Por quê? Por que é diferente de banco? Porque tem taxas menores. Não. Tem aí os bancos digitais estão mostrando que taxas menores não são nenhum diferencial. Os caras fazem melhores do que até mesmo as próprias cooperativas. E aí, qual é o real diferencial? Qual é o diferencial daquela cooperativa de produtores de leite para um laticínios privado? Qual é o real diferencial? E aí sim, a palavra mais adequada nesse momento é aquela que a gente tinha falado anteriormente, que é o propósito. Qual que é o propósito dessa organização? Qual é o propósito desse negócio? Para que realmente existe esse negócio? O que esse negócio quer fazer de diferente agora? Então, desde a primeira cooperativa lá na Inglaterra, é esse diferencial que você quer realmente fazer e tem que fazer acontecer. Então, a organização do quadro social ela vai potencializar isso, esse diferencial que as cooperativas realmente querem fazer na sociedade. Se você quer, o seu diferencial é ganhar dinheiro, você vai fazer de tudo para ganhar dinheiro. E aí, esse é o real diferencial das cooperativas? A gente quer se atrever a querer só ganhar dinheiro? Ou realmente promover o bem-estar, promover a melhoria da qualidade de vida para aqueles que estão diretamente relacionados ali? Então, esse trabalho acaba se tornando mais importante porque as pessoas vão começar a entender mais e com isso vão ter um engajamento maior e com isso a cooperativa vai promover realmente esse diferencial na prática e que vai deixar de ser discurso, vai ser na prática mesmo isso acontecendo. Ok. Eu tenho observado também, Eduardo, em alguns momentos, um interesse muito grande por ter uma organização do quadro social e um desconhecimento de administração e um desconhecimento específico do método de organizar o quadro social. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência nesse sentido. Como, por exemplo, já me aconteceu muito de as pessoas dizerem, nós temos organização do quadro social. Eu pergunto, o que eles fazem? Eles têm uma série de ações fragmentadas. Tem uma ação, não sei o que é lá na região XPTO, tem outra, não sei o que é, mas você percebe que não há um projeto atrás desse negócio, costurando todas as ações. E, principalmente, eu acredito que, se é importante, precisa ter uma função específica. E, quando eu falo de função, estou falando de uma caixinha, estou falando de uma área, de um departamento dentro da cooperativa. Aí acaba virando assim, não, o diretor tal, ele entende muito disso, ele está tocando isso aí. Aí você vai ver, o diretor não está dando conta nem daquilo que é da área dele, porque é pesado. Você pega um cara que é diretor operacional, diretor de negócio, ele tem coisa para fazer até acima da cabeça. Você pega o administrativo da mesma maneira, se pegar todas as nomenclaturas que temos no mercado, todos os diretores, todos os executivos estão sobrecarregados em cima daquilo que é foco do trabalho dele. E a organização do quadro social, né, ela permeia toda a organização, ela tem que costurar isso, precisa de conhecimento, precisa de um projeto, precisa de saber onde está, onde quer chegar. Você falou isso com outras palavras,
tem que ser flexível, porque as coisas vão mudando, tem que tratar os canais digitais, tem que trazer os jovens, porque senão não há sucessão. Tem um nível de preocupação muito grande. Eu queria te ouvir com relação a isso, né? Primeiro, você concorda que há necessário... E quando a gente fala de uma função, de uma caixinha, de um departamento, de uma gerência, de uma diretoria, dê o nome que queira, nós não estamos falando aqui, até porque as cooperativas estão no momento de diminuir despesas, custo, ou seja, precisa ser enxuto. Mas, por outro lado, se não tiver alguém que entenda desse negócio, vai patinando, 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 patinando e não anda. Né? Na cooperativa que você trabalha, por exemplo, tem uma função específica para isso. São poucas pessoas, vocês são muito habilidosos, comprometidos, porque trabalham para caramba, né? Quase que uma doação, é uma missão. A gente sabe muito bem como é que é. Eu conheço a sua realidade. Eu vi falando de você aí, falando assim, cara, eles têm, né, 30 pontos, são 38 pontos de atendimento, né? Mais um virtual hoje. Quer dizer, o Eduardo, né, em algumas épocas, por exemplo, ele e uma equipe pequenininha que ele tem, a vida familiar vai para as cucuias, porque o negócio do cara é estrada, estrada, estrada. Né? Quer dizer, é uma doação mesmo. Mas se não tivesse vocês para fazerem isso, os demais executivos, diretores, não teriam tempo para fazer. Ou eu estou errado, Eduardo? Não, inteiramente certo. Quando você estava falando da vida familiar aqui, a esposa, a Juliana, que está até ouvindo aqui também, Zé Carlos. Vai para as cucuias mesmo. Abraço, né? Para a Juliana. Vai para as cucuias mesmo, porque o trabalho vai se avolumando, né? As questões vão se desenvolvendo e vão crescendo. Mas é aquilo que a gente sempre prioriza, né? Se a gestão está comprometida com a ideia desse trabalho de organização do quadro social, onde todos os atores vão entender o seu real papel dentro do sistema, dentro do ecossistema cooperativo ali. Então, isso também vai ganhando corpo, vai ganhando forma e assim como a gente estava falando, o trabalho vai desenvolvendo mesmo, vai se desenrolando. Tem sido muito importante esse aval da gestão, porque a gestão quer que esse trabalho seja realmente feito. Então, se hoje tivesse sobre a responsabilidade mesmo da diretoria em realizar, em executar isso, seria extremamente complicado, seria extremamente inviável. Então, a preocupação de fazer com que o cooperado entenda e esclareça isso para o cooperado, o real papel dentro da cooperativa, isso tem sido, de certa forma, tem que ser bem coordenado mesmo, dentro de qualquer cooperativa. Hoje, as cooperativas, aqui principalmente as cooperativas de crédito, têm desenvolvido esse trabalho com certa desenvoltura, com certo profissionalismo, mas isso não é uma invenção de roda, não. As cooperativas agropecuárias do sul do país já fazem isso há 40, quase 50 anos. Então, a gente até teve imersões, né, junto a eles para entender como é que foi o processo com eles e o que eles passaram há 30, 40 anos atrás e nós estamos passando agora. Então, aprender com os erros deles, né? Eles mostraram vários erros, várias tentativas que não deram certo à época, e ao invés da gente repetir, não, vamos já adaptar a nossa realidade, adaptar o nosso trabalho e tudo mais. E isso foi importante, porque isso amadureceu ainda mais a gestão, amadureceu ainda mais a parte executiva do negócio, e a parte operacional, que somos nós aqui, que está executando no dia a dia, também profissionalizou. Então, abriu a nossa mente para as diversas possibilidades de trabalhar essa organização. E a gente entendeu que o negócio não é só o cooperado, porque o cooperado é uma pecinha de toda a engrenagem. A gente precisa trabalhar os colaboradores, os funcionários, a gente precisa trabalhar, porque eles estão na ponta, e eles são os primeiros vendedores do próprio negócio, né? Então, os colaboradores, os funcionários precisam entender desse negócio e para poder falar desse negócio e para aumentar ainda mais o comprometimento dos cooperados, os familiares têm que ser envolvidos nesse processo. Os familiares
são extremamente importantes, porque às vezes o cooperado está aqui, ele tem o seu dinheiro aqui na cooperativa, no caso de crédito, numa cooperativa agropecuária ele deixa a sua produção lá, ou numa cooperativa de trabalho ele deixa o seu trabalho, as suas tarefas lá pela cooperativa, mas quem cuida realmente do orçamento familiar, quem cuida dos negócios da família está em casa. Então, se você não envolver essas pessoas nesse processo, o cara não vai entender. Ele vai ser mais um negócio. Não, esse é o negócio dele. É o negócio que preocupa com o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua família. E, consequentemente, o desenvolvimento da família, aí vem a próxima geração. Assim, que aí mata alguns coelhos, né, Zé Carlos? Preocupando com a família, preocupando com o desenvolvimento da família e, consequentemente, com a perenidade da cooperativa, porque aqueles jovenzinhos, aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquelas crianças, eles que vão manter esse negócio funcionando. E o Pedrinho, na época ele era diretor administrativo aqui, e hoje conselheiro de administração, ele usava muito uma fala das cooperativas italianas, né? Chegasse assim para um cooperado italiano, o senhor é cooperado dessa cooperativa? Não, cooperados são meus filhos, os meus netos, eu estou apenas cuidando para que quando eles cresçam tenha a cooperativa. Então, é esse o sentimento que a gente quer transmitir aos cooperados. Hoje somos nós que estamos aqui, cuidando para que a próxima geração venha e usufrua. Que a próxima geração, quando eles crescerem e aparecerem, tenha esse negócio para eles se sustentarem e sustentar esse próprio negócio. Né? Então, isso é importante para a gente, para a manutenção do próprio negócio. Então, o trabalho coordenado da base, desde lá dos filhos, os familiares, os próprios cooperados, os funcionários, isso é muito importante para a sustentabilidade do negócio. E com esse trabalho foram surgindo outros atores que a gente precisa ter atenção com eles, que são os fornecedores desse negócio, são os terceirizados desse negócio, são os atores que aparecem de vez em quando na cooperativa, mas que fazem esse negócio funcionar, e a comunidade, que, querendo ou não, sendo cooperado ou não, precisa ser cuidada, precisa ter esse zelo com a comunidade, precisa mostrar que a cooperativa traz esses benefícios à comunidade. Então, o trabalho coordenado com todos esses atores é fundamental. E esse é o desafio, né, Carlos? Não são só os 60 mil, né? São os 200 mil, as 200 mil pessoas, 250 mil, 300 mil pessoas na nossa área de abrangência que têm que ser assistidas de alguma forma. Né? E o trabalho tem que ser muito bem coordenado. Senão, vai ser aquilo que você falou. Vai ser um monte de ações pontuais, desconectadas, que vão fazer só número. Né? E jogar recursos fora. O número não faz a diferença. Né? Quem faz a diferença são as pessoas. Isso, eu tenho também percebido, Eduardo, que as cooperativas que têm um bom trabalho de organização do quadro social, utilizando um termo que a OCB gosta, porque está lá no documento, né, de boas práticas de governança cooperativa, de administrar a dimensão social da cooperativa. Né? Tem a dimensão econômica, que é a empresa, e tem a dimensão social. Que essas cooperativas, como você acaba de dizer, então vou utilizar inclusive as suas palavras, tem que investir também nos empregados, nos colaboradores da cooperativa, naqueles que estão nos pontos de atendimento. Até porque, né, um dos diferenciais fortes de uma cooperativa, e qualquer cooperativa que for realmente administrada como cooperativa tem que ter o que eu vou falar, que é o exercício dos 7 princípios, entre os 7 princípios, o 5º, que é educação, formação e informação. Então, eu entendo que educar, formar e informar uma pessoa é fazer com que todos os canais de contato com o cooperado tenham todo um trabalho voltado para educar, formar e informar. O empregado da cooperativa é um excelente canal para fazer isso.
Então, ao tratar o cooperado, ele tem que entender da economia familiar, de como fazer um orçamento familiar, até porque é o empregado da cooperativa que convive com o cooperado que vai saber o que está acontecendo, trazer as informações para poder criar os mecanismos, né, de acordo com as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração, de ajuda ou de contribuição da cooperativa para o cooperado. Então, eu costumo dizer o seguinte, Eduardo, trabalhar numa cooperativa é muito diferente de trabalhar no banco. No banco, você tem CPA 10, CPA 20, alguma outra certificação de investimento, entende de produtos financeiros, você vai lá e mata a pau. Na cooperativa, um cara que entenda só disso, vai matar o cooperado, ele não vai matar a pau. Né? Então, eu costumo dizer que ser empregado de uma cooperativa pressupõe ser muito melhor profissional, muito mais completo do que trabalhar dentro de um banco, por exemplo. Isso é diferencial de cooperativa. E aí você falou, e como então, Eduardo, conectar a organização do quadro social, porque quem trata do cooperado internamente é a gestão de pessoas, é o endomarketing, né? São outras funções. Né? E as pessoas às vezes têm dificuldade, pela experiência de vocês, uma cooperativa grande, quase 40 pontos de atendimento, 60 mil cooperados, como coordenar as ações de endomarketing, de recursos humanos e de organização do quadro social, meu amigo? Isso é bem interessante, Zé Carlos. Eu estava até conversando com alguns colegas aí de profissão nos últimos dias. Quando a gente fala desse trabalho coordenado de educação, de organização do quadro social, a gente fala na questão da conectividade. A conectividade não no sentido de tecnologia, mas é de conectar os setores. Porque todo mundo tem que estar entendidos e esclarecidos do seu papel dentro da engrenagem cooperativa, mas principalmente de como atender a ponta. E quando a gente fala a ponta lá é o cooperado. E para atender bem o cooperado, todas as peças dessa engrenagem têm que estar muito bem alinhadas, mas muito bem alinhadas. Eu costumo dizer que o nosso setor aqui, o desenvolvimento cooperativo, ele conversa com todo mundo, ele dialoga com todo mundo, ele está próximo de todos os setores da cooperativa o tempo todo. E o tempo todo a gente precisa entender como é que os setores funcionam para chegar e propor alguma coisa cooperativista para esses setores. Então, a gestão de pessoas aqui ele tem que estar extremamente alinhado com essas diretrizes. E é como a gente falou anteriormente, a gestão comprou. Quando a gestão, a diretoria executiva, o conselho, eles compraram essa ideia da organização do quadro social. E a organização do quadro social nada mais é também, resumidamente, é trabalhar os 7 princípios, colocar os 7 princípios na prática. Então, e com eles vêm os seus valores, né? Os valores da organização, os valores do sistema e os valores do cooperativismo. Se a gestão comprou essa ideia, se a gestão assumiu isso já vai se tornar uma diretriz. E dentro dessa diretriz, todas as peças da engrenagem têm que trabalhar em prol dessa diretriz, em consequência dessa diretriz. Então, hoje, o trabalho coordenado pela gestão da cooperativa em fazer com que a gestão de pessoas para conversar com o setor de marketing, para trabalhar todo o endomarketing, que também, consequentemente, vai trabalhar com a questão de negócios da cooperativa, trabalhar as campanhas e o institucional, que vai trabalhar com o desenvolvimento cooperativo. Poxa, mas como assim o operacional vai falar com o desenvolvimento cooperativo? E aí chega nessa parte que você, Zé Carlos, estava falando. Eu, como funcionário de uma instituição financeira comum, como os bancos, eu estou ali para vender. Eu estou ali para ganhar comissão. Importa-me lá se o cliente está satisfeito ou não. Eu quero é vender. Eu quero é dar resultado. Agora, na cooperativa, a gente costuma dizer o seguinte, e esse trabalho coordenado ele começa com uma ação específica aqui na nossa cooperativa, o Zé Carlos, chama Semana de Integração. Os novos colaboradores todos passam uma semana inteirinha aqui na matriz, entendendo como é que funciona todo esse negócio. E, consequentemente, o cooperativismo.
E aí a gente sempre fala para eles o seguinte, e todo esse trabalho é para que eles saiam, na sexta-feira, eles saiam entendendo que eles não são apenas funcionários de uma instituição financeira, eles são educadores, eles são orientadores financeiros de quem está na ponta, dos cooperados e dos familiares. Então, eu não vou trabalhar o consórcio, no caso das cooperativas financeiras, eu não vou trabalhar o consórcio só porque eu preciso de ter uma meta para bater. Eu vou trabalhar o consórcio porque ele é bom para você, cooperado. E sendo bom para você, cooperado, vai ser bom para mim também. Porque eu vou ter o retorno financeiro desse negócio? Vou. Mas a cooperativa vai ter o retorno porque vai estar gerando negócio. E a roda vai girando. E a roda vai girando. E eu vou entendendo aonde a gente quer chegar ali na frente. É de ser um negócio sustentável para o cooperado. E, consequentemente, sustentável para os seus familiares. E, consequentemente, sustentável para a comunidade. Então, todo esse trabalho ele vai girar em torno desse tema, da sustentabilidade, aquele tripé que muitos gostam de usar, né, o tripé da sustentabilidade, utilizado do econômico e do social para melhorar o ambiente, ou seja, toda a sociedade ali que está em torno tem que sentir essa melhoria na prática, né, essa melhoria funcionando. Verdade, muito bom. Eduardo, eu já estou dando uma hora, eu não gosto de muito além de uma hora não, mas tem um ponto aqui que eu não vou fechar sem pedir para você falar dele. Falar um pouquinho da experiência sua, da sua equipe, da equipe da cooperativa, com relação à educação dos filhos dos cooperados. Porque eu sei que vocês têm um projeto, com todas as dificuldades, 60 mil cooperados, as distâncias homéricas de Rondônia, que a gente sabe, quer dizer, quem conhece um pouquinho sabe, vocês é que sabem muito bem o que é, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, amigo. Nós temos aí pontos de atendimento a 1.150 quilômetros de distância aqui da sede, né? É um negócio muito, muito doido, né? Muito diferente. Mas a gente costuma andar aqui 700 quilômetros de estrada de chão para chegar em determinados pontos de atendimento. E chão não é chão bom, não, é chão ruim, né? É chão ruim. Mas, diante desse trabalho, Zé Carlos, de organização do quadro social, entendemos que a educação é primordial aí nesse processo. Desde antes de falar de educação, de organização do quadro social, a cooperativa já entendia que a educação é uma ferramenta importante para esse desenvolvimento. E aí, nisso, na última década, a cooperativa, poxa, precisamos trabalhar também os filhos dos cooperados, né, de alguma forma. Então, seja numa reunião de pré-assembleia, poxa, enquanto os adultos ali estão trabalhando, estão exercitando o seu papel de dono, de fato, às vezes fica chato para os filhos dos cooperados ficar ali ouvindo aqueles números, ouvindo sobre o resultado e tomar decisão para onde vai aquilo ali, porque não tem um espaço reservado para eles e a gente, de certa forma, trabalha o cooperativismo com eles ali, brincando, conversando, tendo um espaço mais tranquilo ali para eles. E por que não antes, já que a gente faz toda uma logística, a gente manda uma equipe, a nossa equipe aqui é de 4 pessoas, o Zé Carlos, são 2 analistas, uma assistente e eu, a gente tem que fazer todo esse trabalho, toda essa logística de pré-assembleias, por exemplo. E aí nós contratamos fornecedores, né, terceirizados ali para fazer esse serviço também, nos ajudar nessa logística. Já que temos toda essa logística, por que não chegar um pouco antes e começar a trabalhar com os filhos dos cooperados? Por que não chegar e falar um pouquinho de cooperativismo para eles? Ou algum outro assunto que vai chamar mais atenção e que isso a gente vai mostrar o cooperativismo embutido naquele tema. E aí que surgiu a educação financeira em todo esse processo. A educação financeira foi algo desafiador, isso lá em 2014 para nós, uma ideia que surgiu, eu costumo dizer que foi por experiência própria, conhecimento de causa, Zé Carlos. Poxa, eu trabalhando numa instituição financeira,
e não está saudável financeiramente, isso é um absurdo. Poxa, eu preciso de uma educação financeira. Eu não tive isso na escola, eu não tive isso em casa, eu preciso de uma boa educação financeira. E isso ganhou força no Concred, né, no Congresso das Cooperativas de Crédito do Brasil, no Concred em Manaus, no Amazonas. E o Banco Central, numa palestra, falou assim, olha, vocês não são cooperativas, não têm donos? Trabalhe na educação financeira com seus donos. Hoje, 52% da população brasileira está endividada. Isso lá em 2014. Hoje nós sabemos que é pior esse cenário. Né? Então, por que não? E vamos começar a trabalhar. E aí trabalhamos a educação financeira com os funcionários, depois com os familiares dos funcionários, e vamos partir para os filhos dos cooperados. E aí, sempre antes das pré-assembleias, a gente faz esse trabalho de educação financeira com os filhos dos cooperados e, consequentemente, com os amigos deles, né? Seja dentro de uma escola, ou seja dentro de um auditório, ou seja numa quadra de escola, ou no próprio espaço que vai ser a pré-assembleia. Por que não trabalhar a educação financeira e o cooperativismo com eles? E isso tem sido muito importante para nós, porque os jovens começaram a entender mais, opa, calma aí, essa cooperativa aqui, ela não promove um evento, um clube fechado, não. Opa, essa cooperativa aqui, ela tem mais coisas. Ela é muito mais do que só um evento. E com isso foi foi se desenvolvendo e a gente ganhou ainda mais força a partir do ano passado, que a gente se associou ao Instituto Sicoob. E com isso, esses programas que nós tínhamos aqui por conta própria, hoje eles já ganharam uma forma mais robusta com os programas que vieram do Instituto. Então, com isso, a gente começou a ganhar mais espaço e ampliou os nossos trabalhos para falar de cooperativismo e de educação financeira para toda a nossa área de abrangência. Então, isso tem sido muito importante para nós e a gente viu que esse trabalho tem surtido um efeito muito positivo em toda a nossa área de abrangência, seja no Mato Grosso, no Amazonas ou aqui em Rondônia. Muito bom, Eduardo. Eu queria te agradecer muito. A gente ainda tem conversa que daria para ir muito longe, mas com certeza também um vídeo longo demais. 1 hora já é difícil para fazer as pessoas assistirem, né? Ficar longo demais é menos gente que assiste e a gente não consegue, lógico, sim, levar esse conhecimento que vocês têm agregado ao canal a partir dos vídeos. Então, gostaria muito de agradecer a você, a sua disposição nessa verdadeira aula, uma verdadeira aula, né, tanto do ponto de vista de conhecimento técnico, acadêmico, científico, quanto de prático, conhecimento prático. Então, gostaria muito de te agradecer e deixar, logicamente, em aberto para você também fazer as suas últimas palavras. Ô, Zé Carlos, eu que agradeço o convite. Como eu te disse, é uma honra. Poxa, só celebridade aqui no seu canal. Falei, poxa, e eu fiquei até surpreso. Vamos conversar sim. Como pôde perceber, né? A gente gosta muito de conversar, gosta muito de prosear. Como diz Carlos Drummond de Andrade, né? Palavrear. A gente gosta muito de palavrear. E assim, falar de cooperativismo é uma paixão que eu tenho. Eu costumo falar assim que eu não me vejo fazendo outra coisa diferente do cooperativismo, seja qual ramo for, mas é algo apaixonante mesmo. Ainda mais quando você vê que está trazendo benefício, né? Tanto para você mesmo quanto para quem está à sua volta. Então, assim, é gratificante ver tudo isso. Gratificante ver os resultados do cooperativismo em tudo que faz. E em momentos de crise como esse, a cooperação ela se torna mais evidente, ganha mais evidência. E com isso, nós que já somos cooperativistas, a gente tem mais coisa para fazer, tem mais trabalho para executar. E a gente precisa fazer mais a diferença. Então, é uma oportunidade que eu sou muito grato a essa oportunidade de conversar com vocês, Zé Carlos, aqui no seu canal, no YouTube, e que continue com essa força, continue com essa vontade, Zé Carlos, por meio desses canais digitais, ou quer seja por outros meios,
de promover essa diferença, de promover o cooperativismo, porque o cooperativismo, no geral, faz muita coisa, mas muita coisa mesmo, mas poucos conhecem o que nós fazemos. Então, aí uma grande oportunidade é esse seu canal aqui, de promover isso, de tornar público a diferença que o cooperativismo brasileiro faz hoje em todo o território e que já é referência para outros países, para outras ideias, e que muitos não sabem disso e que nesse momento de crise tem se tornado sabido, né? Que o cooperativismo faz essa diferença tremenda aí. Eu agradeço de coração o convite, espero ter contribuído aqui e contribuir de outras formas mais com essa ideia, com esse trabalho que você vem realizando aí ao longo desses últimos tempos aí. E fica aqui os agradecimentos a todos que participaram da construção disso tudo, do trabalho que a gente tem desempenhado aqui, a minha família, a minha esposa, que é fundamental nesse processo, aos filhos que são pacientes, né, com a ausência aí, mas a gente ganha quando chega em casa, né, que são aquele abraço gostoso, e aos amigos, né, que construíram esse Eduardo que sou hoje. É um processo de construção constante aí de amizades, seja no meio acadêmico, ou seja fora, seja dentro da cooperativa a qual estou hoje, ou seja em outros trabalhos que eu realizei fora. E sou muito grato a tudo isso, Zé Carlos. E muito obrigado mesmo, mais uma vez, pelo convite. Reitero agradecimentos ao Eduardo Soares Pessoa e a você que está conosco em mais esse vídeo. E com certeza já vamos nos encontrar com uma outra personalidade, uma outra pessoa que entende muito de cooperativismo. Até o próximo Conversa com JC. Um abraço, até mais, tchau!